Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula, vamos ver como utilizamos a técnica de integrais trigonométricas quando temos integrais de potências de seno e cosseno com expoente par. Vai ser uma barbadinha. Tá? Vamos começar já com um exercício, tá? Que a gente já vai identificar. Integral de cosseno ao quadrado de x dx. Então eu já tenho expoente par e expoente 2. Como lá com o expoente ímpar, a gente tem que procurar fazer sempre com que fique expoente 2, e aqui já está pronto. Ó. Então eu vou pegar uma identidade trigonométrica que tem expoente 2, tá? Que é cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Agora eu não uso a relação fundamental. Tá? Eu uso essa relação aqui quando é expoente par, sempre essa aqui, quando é cosseno. Tá? Tem a do seno também. Então, por que eu vou usar isso aqui? Porque daí desaparece o expoente aqui, ó, não tem potência, fica integral mais simples de fazer. Tá? Então, substituindo, fica integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 dx. Tá? Então, aqui, ó, separando 1/2, né, o 2 é denominador dos dois, e esse 1/2 eu posso tirar para fora, e vou calcular a integral de, aqui, ó, de 1 dx, aqui, integral de cosseno de 2x dx. Tá? E a integral de dx aqui é x, veja que o meio está multiplicando, e a integral de cosseno de 2x dx é 1/2 seno de 2x. Tá? Por que é 1/2 de seno de 2x? Relembrando a método substituição, que eu estou fazendo agora mentalmente. Ó. Eu vou ter aqui a cosseno de u é o 2x, e aqui no dx eu tenho que ter o du. Ora, se u é 2x, o du tem que ser 2dx, porque a derivada de 2x é 2. Ora, para ter 2dx eu teria que multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, eu tenho que multiplicar por 1/2 aqui. Por isso que aparece esse 1/2. Tá? E daí eu vou ter, então, 1/2 integral de cosseno de u du. E a integral do cosseno de u du é o seno de u. Tá? Então, vai ser o seno de 2x. Então, eu já fiz direto aqui. Tá? Tem que pensar bem aqui. Tá? Questão 6. Ó. Integral de seno na quarta de x dx. Tá, expoente par, mas eu tenho que fazer com que apareça expoente 2. Então eu vou separar aqui, ó, como seno ao quadrado de x ao quadrado, ou seno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então agora eu vou usar a relação, a identidade trigonométrica que tem seno ao quadrado, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Quando é cosseno ao quadrado, é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E quando é seno ao quadrado, 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá? Aí desaparece esse expoente aqui. Então vai ficar 1 menos cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado. Tem esse 2 ainda ali. Aí em cima vai ficar produto notável. Então, eleva ao quadrado o numerador e o denominador. 2 ao quadrado é 4, e aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo. Tá? Barbadinha. Agora aqui o 4 é denominador comum, eu vou colocar o 1/4 aqui para fora da integral. Aí eu vou calcular a integral do numerador, 1 menos 2 cosseno de 2x mais cosseno do quadrado de 2x. Tá? E veja que aqui apareceu cosseno ao quadrado de 2x. Apareceu esse caso aqui, ó. Tá? Apareceu o expoente par, e eu não tenho o du dele aqui. Então eu vou substituir por essa expressão, 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então vai ficar aqui 1/4 integral. Aqui eu repito, 1 menos 2 cosseno de 2x. E no lugar do cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Tá? Não se assustem com esse 4x. Né? Na fórmula ali, eu tenho cosseno ao quadrado de x, de 1x, que vai dar 1 mais cosseno de 2 vezes x. Esse 2 vezes x significa 2 vezes o arco que está aqui. Então, o arco que tem aqui é 1x, vezes 2 vai dar 2x. Tá? Então, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar 2 vezes o arco daqui. Ó. Então, 2 vezes 2x é 4x. Então, tem que ter cuidado. Se aqui fosse cosseno ao quadrado de 5x, ia ser aqui cosseno de 10x, que vai ser 2 vezes o arco dali. Tá? Então, tem que cuidar. Então, aqui vamos somar, aqui, ó, tirar o mínimo. Ó, né? O mínimo aqui é 2. Né? 1/4 continua multiplicando a constante. 2 aqui por 1 aqui embaixo é 2, vezes 1 dá 2. 2 por 1 é 2, vezes 2 cosseno de 2x, 4 cosseno de 2x, e 2 por 2 dá 1, uma vez aquilo lá, fica aquilo lá. Tá? E agora aqui a gente pode juntar os termos, ó, 2 mais 1 aqui, né, e colocar 1/2 aqui para fora, esse 2 aqui passa para fora, fica 1/8, e 2 mais 1 ali é 3, menos 4 cosseno de 2x, e cosseno de 4x dx.
tá? Barbadinha. Então veja que agora eu vou calcular a integral de cada termo. Ó. 1/8 multiplicando, esse 3 sai para fora da integral, fica a integral de dx aqui, ó, porque o dx vai multiplicar tudo. Tá? Aqui vai ficar menos 4, integral de cosseno de 2x dx, integral de cosseno de 4x dx. Tá? Então aqui, ó, 1/2, integral de dx é x, então fica 3x. E aqui, ó, a integral do cosseno de 2x dx a gente já fez aqui, ó. Integral de cosseno de 2x dx é 1/2 seno de 2x. Então isso aqui, ó, vai dar 1/2 seno de 2x. Mas como tem o 4 multiplicando, 4 vezes 1/2 é 2. Por isso 2 seno de 2x. Mas lembra de onde que saiu isso aqui, ó? Cosseno de u. O u é 2x. E aqui o du vai ser 2dx. Então se eu multiplicar por 2, tem que multiplicar por 1/2. Tá? Aí vai ficar 1/2 seno de u. Tá? E aqui é a mesma coisa, cosseno de 4x dx, é a mesma coisa que ali, só que em vez de 2 eu tenho 4. Então eu teria que multiplicar aqui por 4 e dividir por 4. Então por isso vai ficar 1/4 seno de u, seno de 4x. Tá? Barbadinha. Exercício 7. Ó. Integral de seno ao quadrado de x, cosseno na quarta de x dx. Os dois são expoente par. Mas eu tenho que ter expoente 2, então eu vou separar esse cosseno na quarta, vou reescrever ali. Tá? Então vai ficar integral de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado ao quadrado. Tá? Agora aqui eu vou substituir os dois, ó. Aqui eu vou substituir a relação do seno ao quadrado e aqui do cosseno. Tá? Vou usar as duas. Então no seno ao quadrado eu vou colocar 1 menos cosseno 2x sobre 2 e no cosseno ao quadrado 1 mais cosseno 2x sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Integral de 1 menos cosseno 2x sobre 2 vezes 1 mais cosseno 2x sobre 2 ao quadrado, que lá está o quadrado. Aqui é o produto notável, vamos desenvolver. Tá? Então vai ficar, repete essa aqui, ó. Aqui quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Agora eu vou multiplicar os dois polinômios, entre aspas, vamos dizer assim, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui 1 multiplica todos lá e o cosseno 2x multiplica todos. E 2 vezes 4, 8. Tá? Então, 2 vezes 4, 8. Então, aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 cosseno de 2x fica 2 cosseno de 2x. E 1 vezes cosseno ao quadrado dá cosseno ao quadrado. Menos cosseno de 2x vezes 1 dá menos cosseno de 2x. Menos cosseno de 2x vezes 2 cosseno de 2x vai dar 2 cosseno ao quadrado de 2x. E menos cosseno de 2x vezes cosseno ao quadrado de 2x dá cosseno menos cosseno na terceira de 2x. Tá? Barbadinha. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode simplificar 2 cosseno de 2x menos cosseno de 2x, dá para reduzir aqui, vai ficar 1 cosseno de 2x, e cosseno ao quadrado de 2x menos 2 cosseno ao quadrado vai ficar menos 1 cosseno ao quadrado de 2x. Tá? Então, sobrou isso aqui. Ó. Tá? Então, esse 8 aqui, na verdade, é 1/8, vai cair para fora da integral. E o que sobra lá em cima? 1, tá? 2 cosseno de 2x, tá? Menos cosseno de 2x é cosseno de 2x. E cosseno ao quadrado de 2x menos 2 cosseno ao quadrado de 2x é menos cosseno ao quadrado de 2x. Tá? E aí sobrou o menos cosseno na terceira de 2x. E veja que está aparecendo, ó, expoente par e expoente ímpar aqui agora. Tá? Então nós vamos fazer as substituições aqui. Ó. Tá? Veja. No expoente par, aqui vou repetir, ó, 1 mais cosseno de 2x. No expoente par, cosseno ao quadrado de 2x, tá? Eu vou usar essa relação, 1 mais cosseno de 4x, tá? Porque aquele 4x, porque é 2 vezes o arco que está aqui, tá? Sobre 2, então já substitui aqui. Agora esse que tem expoente ímpar, é que nem na aula anterior, o expoente ímpar eu vou separar um fator, para deixar expoente par, por isso que eu separei primeiro aqui, ó, não substituir, ficou cosseno ao quadrado de 2x vezes cosseno de 2x. Agora aqui eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de 2x, ó, porque aqui é expoente ímpar, mesmo eu separando fica expoente 2, aqui eu não posso usar esta relação. Aqui usa a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Então, no lugar do cosseno ao quadrado, é 1 menos seno ao quadrado, em vez daquele cosseno de 2x. Ó. E o arco é 2x. Ó. Tá? Continuando aqui. Ó.
Tá? 1/8, então aqui vou repetindo, 1 mais cosseno de 2x menos 1 meio, menos cosseno de 4x sobre 2. Tá? E aqui o cosseno de 2x vai multiplicar os dois de dentro. Ó. Cosseno de 2x vezes 1, com menos fica menos cosseno de 2x. E cosseno de 2x vezes menos seno ao quadrado de 2x, com menos de lá, ó, menos com menos dá mais, seno ao quadrado vezes cosseno de x. Tá? Barbadinha. E agora nós temos somas aqui, ó, esse 1 dá para somar com menos 1 meio, dá para reduzir termos aqui, né? Então aqui, ó, dá para reduzir, aqui o cosseno de 2x menos cosseno de 2x vai se anular, tá? Então o que vai sobrar? 1/8, né? 1 menos 1 meio dá 1 meio, cancela o cosseno de 2x menos cosseno de 2x, aqui fica cosseno de 4x sobre 2, e aqui seno ao quadrado de 2x vezes cosseno de 2x. Tá? Veja que uma expressão longa, né, foi ficando cada vez menor. Tá? Então agora eu vou calcular a integral de cada um desses termos. Eu tenho 1, 2, 3 termos. Tá? Então 1/8 vezes integral de 1 meio dx, tá? Mais 1/16, por que 1/16? Ó, porque 1/8, esse 1/8 está multiplicando tudo. Então 1/8 vezes 1 meio daqui, ó, fica 1/16 integral de cosseno de 4x dx. Ó. E 1/8 que multiplica a integral de seno ao quadrado de 2x cosseno de 2x dx. Tá? Agora eu vou fazer direto. Ó. Tá? 1/8, tá? Esse 1 meio passa para fora, fica 1/16, e a integral de dx fica x. Tá? Agora aqui, integral de cosseno de 4x dx. Nós já fizemos no exercício anterior. Né? Eu tenho que usar cosseno de u du, vou multiplicar por 4 e multiplicar por 1/4. Tá? E 1/16 vezes 1/4, que aparece aqui do 4, vai ficar 1/64. E a integral de cosseno de u du é o seno de u, ou seja, seno de 4x. Tá? Agora o que acontece aqui? Aqui eu tenho u na n du. Aqui eu tenho direto, aqui, ó, a derivada do seno de 2x é o cosseno de 2x. Tá? Então, u, né, u na n du, só que o du ainda está incompleto, porque a derivada do seno de 2x é além do cosseno de 2x vezes 2 dx. Tá? Porque eu tenho que ter ainda a derivada de 2x, regra da cadeia. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 1 meio. Então, 1/8 vezes 1 meio dá 1/16. Então, logo eu vou ficar com seno u na 2 du. E u na 2 du é u na terceira sobre 3. Ou seja, seno na terceira sobre 3. E o 3 multiplica o 16 daqui dá 48. Mais c. Tá? Então, volta o vídeo, revisa de novo, a ver o que a gente fez mentalmente aqui. Tá? Então, eu tenho que ter 2 dx, se eu multiplicar por 2, tem que multiplicar por 1 meio. Então, vai ficar 1/16. E aqui vai ficar 1 na terceira sobre 3. E 16 vezes 3, 48. E aqui foi colocado em evidência 1/192. Tá? E aí foi dividido aqui 12x menos 3 seno de 4x mais 4 seno na terceira de 2x mais c. Quer dizer, eu dividi cada termo daqui por 1/192. Esse dividido por esse dá esse. Isso aqui dividido por isso dá 3. Tá? E esse dividido por esse dá 4. Mas não há necessidade, pode deixar o resultado assim também. Tá? Então aqui uma observação que é um resumo. Ó. Em geral, quando tivermos integral de seno na m de x, cosseno na n de x, ou simplesmente integral da seno de m de x, ou cosseno de m de x dx, com m e n naturais e pares, procedemos como nos exemplos 5, 6 e 7. Isto é, utilizamos as identidades trigonométricas seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, ou cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tá? Conforme o caso. Tá? E separamos em fatores com expoentes iguais a 2 para fazermos a substituição. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.